Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus estamos aqui mais uma vez. Douglas Cavalcante para uns, Pastor Douglas Cavalcante para outros. Autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com a Eleusa Cristina, primeiro, segundo e terceiro volume. Editora Autografia. Lembrando que hoje é dia 17/5/2019. Talvez você esteja assistindo esse vídeo aí no ano 2050, 2080 ou até no século 22. Já chegaram ao planeta mais de 52 milhões de gerações, né? E não para de chegar, né? Já estamos dia 17 de maio, não para de chegar gerações e também de partir, né? Isso faz parte, né, do nosso mundo físico e o mundo espiritual, né? O plano espiritual, onde muitos chamam de astral, plano astral. É a chegada e saída e chegada, né? Lembrando também que tem chegado também muitas consciências aí de mundos superiores, de outras dimensões muito mais elevadas, para nos ajudar. E hoje eu vou estar falando sobre isso aqui, né? Hoje eu vou estar falando sobre a quinta dimensão. Quero agradecer aí os comentários, likes, tá? A Conscienciana aqui comentou, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Conscienciana. Projeto Vitória Cristina, né? Que é o canal, o nome desse canal. Tem o canal Douglas Cavalcante também, os vídeos são os mesmos. Eu vejo os seus vídeos e sou inscrito. Parabéns pelo seu canal. Se você fosse daqui de Salvador, a gente formaria um grupo legal. Salvador, um beijo em todos os moradores de Salvador, tá? Gratidão aí a todos por mais uma vez estarmos juntos. Ela também colocou aqui o seguinte: cara, eu vi seus vídeos, você é muito lúcido, parabéns, acabei me inscrevendo. Gratidão a você aí, tá? Conscienciano. Quero agradecer aí, são muitos comentários, inúmeros comentários, eu quero agradecer a todos, tá? Agradecer a todos pelos comentários, são muitos comentários aqui, eu não vou ficar... Porque se eu for ficar comentando seu comentário, ele está dentro do... A Conscienciana está dentro do que eu vou falar hoje. Então, outro dia, eu vou comentar, né? Eu vou comentar sobre esse assunto, tá? Os demais que estão aqui. São muitos assuntos, né, para falar. O outro aqui está fazendo uma pergunta que não tem nada a ver sobre o tema de hoje. E a gente vai estar falando então sobre a quinta dimensão, né? Como que ela funciona dentro do pensamento, né? A quinta dimensão. Bem, a gente vive na terceira dimensão, né? Planeta Terra. Nós estamos na terceira dimensão. Mas aí a pergunta vem, né? Muitos internautas têm feito essas perguntas. E a pergunta vem: como que eu posso ir à quinta dimensão estando na terceira? Eu já cheguei a gravar um vídeo falando sobre isso, né? Mas estão vindo comentários de novo falando sobre o mesmo assunto. Então eu vou te mostrar como que você vai a uma quinta dimensão vivendo na terceira. Terceira em que sentido? As dimensões estão dentro de nós. Lembra, eu sempre falo aqui que Jesus ele fala assim: o reino de Deus está dentro de vós. Quer dizer, tudo está dentro de nós. Deus está dentro de nós. Por que Jesus ele mostra que ele era o templo? Por que Pedro, por exemplo, lá em Atos, ele fala assim: Deus não habita em templo feito por mãos humanas, habita dentro de nós. Por que Tiago, por exemplo, ele fala que a verdadeira religião é quando ajudamos os necessitados, as viúvas? Então você vê por que a igreja primitiva se reunia em casas, na rua, aonde eles estivessem, estavam reunidos. Por que Jesus, por exemplo, fala assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Olha só, que interessante. Estamos 2 aqui agora. Eu e você que está assistindo, ou 3, de repente tem 2, 3 pessoas assistindo aí, 4. E Jesus lhe fala: onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Está me entendendo? Então você observa que em todo tempo
o Novo Testamento que Jesus trouxe. Jesus veio trazer um Novo Testamento. Em todo tempo, ou em todo templo, né? Eu ia falar em todo templo, que tem, está ligado também, está conectado. Você observa que Jesus em todo tempo, ele levava a palavra nesse sentido. Por exemplo, um outro exemplo, o jovem rico. O jovem rico, eu cheguei até a falar aqui no outro dia sobre a parábola do jovem rico. Você vê quando ele chega para Jesus e fala que queria herdar o reino dos céus, Jesus fala, cumpre os mandamentos, falou, cumpro todos eles. Aí Jesus, que bom. Então faz o seguinte, vende tudo que você tem. Ali Jesus estava dizendo, mostrando a ele que ele conhecia a palavra, mas ele não praticava. Naquele momento que Jesus fez isso, mostrou a ele que ele não praticava, que ele só conhecia a teoria, mas ele não colocava na prática. Então Jesus fala, vende tudo que você tem. Ele era rico, jovem rico, e reparte com os pobres. Você não quer uma vida eterna? Quer ter uma vida eterna? Não quer viver na eternidade? Não quer viver no meu reino, fora daqui? Né? Então vende tudo que você tem e reparte com os pobres. Aí mexeu com aquele jovem, que ele era muito rico. Ele era o quê? Apegado aos bens materiais. E hoje a gente vai falar sobre a quinta dimensão. Para você estar na quinta dimensão, você não pode ser apegado aos bens materiais, a sentimentos, a família. Como assim? Então eu não posso amar? Não, você pode amar. Você tem que entender que você vai amar tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Você tem que amar, você deve amar. Você tem que perdoar, você vai perdoar tanto no mundo físico como no mundo espiritual, você vai ter o conhecimento. Onde muita gente tem falado sobre muitos assuntos aí, em outros vídeos que a gente vê, e tem conexão, tem ligação. E dá para se tirar o proveito disso. Por exemplo, uma certa vez uma experiência que eu tive no mundo espiritual, que outros chamam astral, mundo astral, que eu estava com um jovem. Né? Um jovem, entre aspas, né? A forma de dizer, eu estava com um ser, vamos dizer assim, eu estava com um espírito. E estávamos conversando sobre vários assuntos referentes ao plano físico, à Terra. E o mundo espiritual, o mundo astral, cujo qual a gente tem muito acesso, na verdade tem acesso constante, são os planos astrais, os planos espirituais da quarta dimensão. Na quinta dimensão é muito difícil, você pode até ter uma experiência e ser convidado a visitar para você ver o que é a quinta dimensão. Eu já tive essa experiência de visitar e conhecer a quinta dimensão. Isso foi em 2016. E nós vamos falar sobre a quinta dimensão, mas também tem que falar na quarta dimensão e na terceira. Então, aquela experiência que eu tive com aquele ser, aquele espírito, ou aquela consciência, podemos se dizer assim, de quarta, terceira dimensão, estavam falando, e ele está contando vários tipos de problema, pensamentos ainda negativos. A quarta dimensão, ela é muito semelhante à terceira dimensão. E existem seres humanos no corpo físico, seres espirituais, posso dizer assim, consciências, espíritos, tá? Centelhas divinas, eu posso dar várias nomenclaturas, que estão no corpo físico, tá? Mas com pensamento de terceira dimensão, tá? Ou de quarta dimensão ainda, mas não de quinta dimensão. E a gente vai estar falando, mas como assim? As dimensões estão dentro de nós. Formas de pensar. Aí eu posso te dar um exemplo, um pensamento de terceira dimensão. Que esse mundo tem que acabar. Tem que ter o fim do mundo. Tem que ter a terceira guerra mundial. Esse é um pensamento de terceira dimensão. Quer dizer, a pessoa não está conseguindo enfrentar os problemas, as dificuldades que ela está passando. Ela quer que o mundo acabe. Está me entendendo? Outro pensamento de terceira dimensão. Vou me suicidar. Quer dizer, como se ela fosse a única em todo o planeta, ou eu posso dizer em todo o universo, mas vou botar no planeta Terra, que é onde nós estamos aqui. Em todo o planeta Terra, ela é a única que está passando problema. Ela é a única que está passando dificuldade. Mas ninguém passa problema. Todo mundo é perfeito aqui. Todo mundo está com a vida maravilhosamente. Quer dizer, no pensamento dela de terceira dimensão, né, o mundo tem que acabar, ela quer se suicidar. Isso é um pensamento de terceira dimensão. Eu estou desempregada, acabou o mundo para mim. Então isso é um pensamento de terceira dimensão. No sentido espiritual, no sentido astral,
tá? E no sentido até físico, no pensamento dela, nesse sentido. E terceira dimensão é esse. Tá tudo ruim, tá tudo difícil, quer dizer, enquanto o outro está já numa quarta para quinta dimensão. Ele oscila, tem muitos que estão na quarta para quinta. Às vezes para ele está tudo bem e às vezes para ele está tudo ruim. Tá me entendendo? Às vezes, não, eu vou vencer e tal, tá difícil, mas eu vou dar a volta por cima, eu vou criar um projeto, eu estou desempregado, mas eu vou vender alho, eu vou fazer isso, eu vou me inscrever no curso, eu vou fazer aquilo. Quer dizer, ele busca uma alternativa. Aí, quer dizer, ele está oscilando de quarta para quinta dimensão. Mas às vezes ele ainda tem um pouquinho de terceira, vem aqui, abate ele aquele pensamento, aí ele desce, ih, rapaz, tá difícil. Aí, mas vem aquele pensamento ainda de, eu vou me suicidar, sabe? Tô vendo que não tá dando certo e tal. Então, quer dizer, ele oscila para terceira, para quarta, e às vezes ele vai para quinta. Não, tá tudo tranquilo, isso é normal. Por exemplo, na quinta dimensão ele já pensa assim, todo mundo passa problema, todo mundo passa dificuldade, mas a vida é para viver. A vida é para ser vivida, eu vou viver, eu vou fazer uma natação, eu vou trabalhar, eu vou fazer um curso, né? Eu vou dar a volta por cima. Então ele está numa quinta dimensão nesse momento. Aí às vezes ele cai para uma quarta dimensão e fica entre a quarta e a quinta e a terceira. Ele não consegue uma estabilidade, um equilíbrio dentro daquela dimensão ao qual ele está, ele fica oscilando. Então, o ser ou a consciência que já está numa única dimensão, vai ficar naquela dimensão. Tem aqueles seres, por exemplo, todo dia vê reportagem, caiu a ponte, caiu isso, tsunami, terremoto. Na consciência dela, ela está numa terceira dimensão constante, ela já se estabilizou naquilo ali. A vida dela está ruim, vai ficar ruim, e ela corre o risco de cometer um suicídio, que já está com pensamentos ruins. Pensamentos que não estão elevando ela, estão abatendo, é o contrário, estão prejudicando ela. Então, a quinta dimensão, o que é isso na forma de vida, na forma de pensar? Pensamentos, atitudes, né? Eu separei aqui, quinta dimensão, né? O que é na forma de pensar de vida? Pensamentos, atitudes, mundo físico, no mundo físico, né, ou no astral, espiritual, se ligar à fonte, aí é isso que eu queria falar. Um pensamento de quinta dimensão, você está ligado à fonte eterna. O que é a fonte eterna? É o Criador. O Criador está em todo lugar. Deus é onipresente, está em mim, está em você, está ali, está aqui, está ali na matéria, está na árvore, está nos animais. O Criador está em todo lugar. Ele é o Criador. Então, se Ele está em nós, basta você buscar Ele dentro de você. Por isso que Jesus falou, o reino de Deus, lá no início, mora dentro de vós. Então, quando nós começamos a buscar esse reino e começamos a elevar a nossa consciência, é onde a gente vai subindo as dimensões, vai superando e vai buscando até um momento de equilíbrio. Aí você muda os seus pensamentos, onde eu botei aqui, suas atitudes, com quem que você vai andar, o que que você vai ver, o que que você tem visto. Por exemplo, aqui em casa, de manhã eu não assisto mais repórter. Eu assisto aquilo que vai preencher o meu ser e vai me elevar, vai me aprender, né? No outro dia teve um internauta que ele entrou em contato comigo, me fez um elogio e estávamos conversando sobre vários assuntos, né? Então ele falou, poxa, que legal, por que o senhor não investe nessa religião? Aí eu falei para ele, não é religião. Eu estou estudando ufologia agora. Mas já subi de escala, falei para ele, estudei, passei anos e anos, sou nascido e criado no Evangelho, estudando a Bíblia. Fiz o seminário, teologia, fiz o básico. Não quis fazer bacharel,
porque eu senti que não havia necessidade de fazer bacharel. Depois, mais tarde, descobri várias coisas, tá me entendendo? Buscando conhecimento, comecei a buscar do Criador. E teve até uma internauta que entrou e fez um comentário desse. Eu não lembro agora, eu deveria procurar. Ela fala, eu gostei muito do comentário dela. Ela fez o seguinte comentário: muitos querem buscar no homem, enquanto deveriam estar buscando em Deus. Entendendo? Foi um comentário, um vídeo que eu gravei sobre o suicídio, e ela é evangélica. Eu fiquei muito satisfeito em ver aquele comentário dela. Que ela deixa bem claro, tem que buscar no Criador. Buscar na fonte eterna, no Deus da totalidade. Por que da totalidade? Eu oro sempre ao Deus da totalidade. Eu levo a Ele a minha oração e chamo Ele de Deus da totalidade. É o Deus do total, de tudo. Chamo Ele de fonte eterna criadora, do cosmo, que é o criador do cosmo todo. Tudo que nós vemos aí, tudo que temos. E quando nós endereçamos esse contato ao Criador de uma forma carinhosa e fazemos uma pergunta, Ele responde. Jesus falou isso: quando quiseres alguma coisa, perguntar alguma coisa ao Pai, entra no seu quarto. No seu particular, pergunta a Ele. E Ele vai te responder. E Ele responde, pessoal. Coisa maravilhosa. É por isso que eu tenho, com todas as dificuldades, problemas que a gente tem passado, e eu tenho passado com a minha esposa, as lutas, a gente tem conseguido o equilíbrio. Porque vem o amor e vem a luz, vem a energia da fonte eterna do Criador. Ele emana amor para isso, ele emana luz, ele envia a luz para isso, ele emana amor. O carinho dele, ele passa a você. A resposta ele te dá daquilo que você perguntou. E quando você chega a esse nível, é porque ele tem sustentado você para estar nesse nível, porque ele tem visto que você quer estar nesse nível. E ele se agrada desse nível. Sabe por quê? Porque o Criador, ele é de quinta, de sexta, de sétima, ele é de um nível acima. E abaixo, ele participa também dos níveis abaixo, quarta, terceira. Ele participa. O Criador, a fonte eterna, ele participa dos demais níveis. Aonde está o suicida, ele está sempre ali, não faz isso, não comete isso, abre o seu coração. Né? Ou procura expandir a sua consciência, abrir sua mente. Eu estou aí pronto para te ajudar. Então a fonte eterna está sempre à disposição de você. Eu me endereço as minhas orações a Ele com esta nomenclatura: fonte eterna criadora do cosmos. Né? Deus da totalidade. Então depende de você, da forma que você vai buscar, Ele vai te dar a resposta. Então eu estava comentando, né, depois desse comentário dessa senhora, que me veio aqui à memória agora, eu estava comentando com outro internauta, né, que não é religião. Então, eu sou nascido e criado no Evangelho, mas eu também estudo outras religiões porque eu comecei a observar mais a vida. Comecei a ver que não é no Evangelho que está toda a verdade, todo o conhecimento da verdade. Existe algo além. Existe algo a mais. E quando nós começamos a buscar esse algo, é onde nós começamos a ter as respostas. Então eu tenho muitas experiências no mundo espiritual, como disse aqui a Consciência Iana, que é um novo inscrito do canal, que ele viu meus vídeos e viu muita lucidez. Mas ele não é o único a falar sobre isso. Vários. Porque depende da forma que você vai buscar. Aí comecei a estudar, comecei a buscar e consigo pegar, tipo assim, eu peguei aqui o início do filme, na meada do filme, eu praticamente já sei o final do filme. Não preciso nem ver o filme quase todo. Então eu tenho essa facilidade e essa sensibilidade, melhor dizendo. Então, quer dizer, nas experiências do mundo espiritual, que outros chamam astral, né? E eu estava conversando com esse internauta, eu falei para ele: a Terra é um laboratório, meu amado. Se você for analisar e observar tudo, você vai ver claramente que a Terra é um laboratório. Não precisa nem ir muito a fundo, mas se quiser ir a fundo, vai ter que estar preparado para essa notícia que você vai receber.
Então, quando você está um pensamento de quinta dimensão, o que está abaixo não te abala. Agora, você tem que procurar manter um equilíbrio na quinta dimensão. No outro dia, um internauta veio comentar comigo que estão surgindo vários vídeos, sites, blogs, sobre o engano da reencarnação. Né? O comentário foi esse. Então, ele entrou em contato comigo. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu vejo os seus vídeos e tal. Aí, depois, outro internauta também perguntou sobre a volta, sobre o arrebatamento da igreja. Eu fui e falei, meu amado, quando você está numa quinta dimensão de pensamento, você sabe que tudo isso daí, não vou te dizer que não te importa mais, mas você analisa, por exemplo, o arrebatamento da igreja. Não tem lógica. Por que não tem lógica? Porque Deus não faz acepção de pessoas, e ali já tem uma acepção. Ali já mostra um egoísmo, um grupo é separado e é levado com o corpo e tudo, e outro fica. Então, Deus não é egoísta, então não descarta. A questão da reencarnação, né, o engano, o que tem se comentado, é questão de você como espírito, eu falei para ele, fazer uma análise, tá? Eu tive vendo alguns vídeos referentes, falando sobre o assunto. Ele falou, porque uma certa vez o senhor falou, eu falei, não, eu falei e falo até hoje, ela existe e ela é um fato. Não tem como evitar. Ela é um fato, ela existe, a reencarnação. Tanto tem na Bíblia, né, como tem em outros livros, inúmeros livros falam sobre o assunto. A questão não é o arrebatamento, a reencarnação, nada disso. A questão é que você tem que ir lá atrás, estudar e buscar as fontes. E para buscar fonte você tem que regredir o conhecimento, os estudos. Analisar, por exemplo, Paulo diz, e Paulo esperava o arrebatamento. Paulo foi arrebatado? Não, morreu. Já Davi contradiz Paulo. Davi diz bem claro no Salmo 89, Salomão também, Isaías e entre outros, falam que todos nós temos que passar pela morte física. Até num caso de abdução na ufologia, o corpo que foi abduzido, ele tem que passar pela morte. Por exemplo, foi levado para um outro plano, para um outro lugar. Ou ele tem que voltar, ou se ele não voltar, vai morrer por lá, mas tem que morrer. Porque nós não somos o corpo físico. Quando você está na quinta dimensão, você entende que nós somos a consciência. O corpo é só o veículo. Então, no outro dia eu estava conversando com um amigo meu que estuda ufologia há muito tempo, ele não tinha observado esse detalhe. Reptiliano, pleiadiano, zeta, seja lá o que for, tá me entendendo? A raça que for, a linhagem que for, a consciência que está dentro daquela linhagem, mas não é a linhagem, tá me entendendo? Agora, é claro que aquela consciência teve uma origem, o início de tudo. Então, quando você está na quinta dimensão, você entende isso tudo. Você começa a observar e você entende, porque você está lúcido nesse nível de quinta dimensão. Aí você entende a quarta e a terceira. Então, por exemplo, eu estava falando com esse rapaz sobre a reencarnação, estava falando, então, é importante você estudar. Por exemplo, ali fala, né, eu estava vendo no vídeo, que eles bloqueiam. Aí eu dei até um toque nele. Eu falei, quando você estiver no mundo espiritual, em suas experiências, né, em suas viagens, em suas conversas no mundo espiritual, você pode perguntar ao espírito mesmo. Eu vou te dar agora um pensamento de quinta dimensão. Pergunta a ele, meu amado, vou te dar um exemplo. Passa para ele um exemplo, uma ilustração, uma parábola. Ou pode até conversar com quem estiver aqui, no mundo físico também, um médium e etc. Tá? Vamos supor que eu tenho uma filha, tá? Ou um filho. Você que tem filho e uma filha. Ele cometeu um ato muito grave, o seu filho. E aí você vai dar um castigo a ele. Uma punição. Não sei se vai deixar ele no quarto, ou ele em casa. Ou se vai tirar a mesada dele. Vai dar uma punição, algum tipo de punição. Tá? E aí você vai dar um tipo de punição, ele vai saber por que ele está sendo punido. Não é verdade? Ele errou, ou ela errou. No colégio, o aluno fez alguma coisa de errado e vai levar para casa,
o dever de casa. Vai escrever 30, 50 vezes. 100 vezes aquela, não posso jogar papel no professor. Não posso jogar papel no professor. Não, não é? Ele sabe o porquê ele está sendo punido. Então eu falei para ele comentar isso com médios e comentar isso no mundo espiritual, nas viagens dele lá. Depois eu vou falar para você o que está acontecendo no mundo espiritual. Tá? O que está acontecendo? Consciências de quinta dimensão estão trabalhando direto no mundo espiritual. E aqui entre nós também. Tá? No mundo espiritual, na nossa consciência. Então, ele sabe por que ele está pagando aquele erro que ele cometeu. Foi uma punição. Tá? Então, pergunta o seguinte, falei para ele. Pergunta no mundo espiritual, ou a um médium, seja lá quem for que estuda sobre reencarnação, por que te bloquearam de você não lembrar o que você errou? Ah, porque você cometeu um erro. Mas eu quero saber que erro eu cometi. Porque é injusto eu pagar por algo que eu não sei o que eu cometi. Não é injustiça? É injustiça. É a acepção que estão fazendo. Ah, porque não? Você tem que saber, é um direito seu. Na justiça você não tem seus direitos? Quando você procura a justiça? Por exemplo, eu tenho um cartão de crédito. Eu tive um problema com cartão de crédito. Eu vou procurar um advogado. O advogado vai ter que intervir na justiça para que a empresa venha me explicar o porquê que eles estão me cobrando algo que eu não pedi. Ou estão me cobrando algo que eu paguei e já paguei. Por que estão me cobrando? E a justiça tem o juiz. Está acontecendo isso no mundo espiritual, pessoal. Tá? Para quem não sabe, quem não tem experiência fora do corpo, tá? Como diz lá em 2 Coríntios 12, Paulo fala sobre isso. Né? Só que são inúmeras pessoas no mundo que estão tendo experiência e está acontecendo isso. Porque consciências da quinta dimensão estão vindo a quarta e a terceira, estão trabalhando. E outras vão nascer, já estão nascendo, já estão entre nós. Muitas já estão despertando, outras ainda vão despertar daqui a alguns anos. Por isso que eu falo no vídeo. Talvez você esteja assistindo esse vídeo no ano 2050. Então, eu quero a explicação. Eu estou pagando? Estou pagando. O quê? Eu quero saber o porquê. Mas te bloquearam. Bloquearam por quê? Eu quero saber o porquê me bloquearam. Então, tanto para você que está em vida ainda, quando vir a morte física, você vai espiritualmente, a tua consciência, teu espírito vai ao plano espiritual. Pode interrogar os espíritos sobre isso. Não, eu quero saber a minha origem, porque esse é um outro assunto, tá? Então, é pensamento de quinta dimensão, tá bom, pessoal? Gratidão, um forte abraço. Vamos para a segunda parte do vídeo? Vamos falar sobre a origem, tá bom? Canal no YouTube Douglas Cavalcante, Projeto Vitória Cristina, tá bom? No Facebook tu me acha no Livro Entre o Céu e a Terra e na página Projeto Vitória Cristina. Gratidão, muita paz, muito amor, muita luz, equilíbrio, harmonia, sintonia, humildade, simplicidade, tudo aquilo que vai te levar. Shalom Adonai.